Bom, pessoal, boa noite. Eu vou aguardar um pouquinho para a gente começar. Eu vou ver se eu consigo compartilhar. Ah, já sei. Agora eu fiz outra vez. Que aí eu vou compartilhando nos grupos e nas páginas também, tá bom? Se entrar, daqui a pouquinho já falo. Boa noite, pessoal. Procurar pra gente divulgar e já a gente começa a falar sobre educação infantil. Boa noite para quem está chegando, daqui a pouquinho já iniciando, vou compartilhar nos grupos, compartilhar a live. E quem quiser pode ir mandando perguntas sobre educação infantil, vamos conversar um pouquinho. Acho que é interessante a gente saber se tiver alguém aí que seja professor ou seja mãe, pai de aluno na educação infantil, pode ir tirando suas dúvidas. E quem quiser participar também, dá para fazer. Agora o Facebook dá essa opção, tá bom? Boa noite. Vamos lá? Olha, a participação, quem for participar, eu vou fazer um bate-papo, não podemos demorar muito, porque a ideia é a gente interagir com outras pessoas, tá bom? Deixa eu só, já compartilho e já entro aqui pra gente começar. Boa noite. Oi, Heitor, boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Só compartilhar aqui e aí a gente já inicia o bate-papo. Peguei algumas informações legais sobre educação infantil. E também minha experiência como professor também já posso fazer com que a gente faça esse diálogo bem legal também. Boa noite, pessoal. Já vamos iniciar aqui. Só uns minutinhos, compartilhando aqui. Quem quiser compartilhar também. Vocês viram que tem até uma musiquinha de fundo, né? É pra não ficar sem nada. Aí. Aqui. Boa noite para quem está chegando.
Bom, pessoal, só para ir passando para vocês, né? Boa noite. Eu sou professora, na verdade hoje não leciono, mas sou formada em licenciatura em Química. Na verdade eu tenho minha formação para a matéria de Química em si e também tenho as não específicas, que seria Física, e para também ensino fundamental, que é Matemática, de sexto ao nono ano. Então é também o fundamental, uma das minhas especialidades, porque eu já atuei até como professora de recuperação paralela e foi uma experiência muito boa. Acho que foi, olha, uma delícia dar aula para os alunos dessa série. Também cheguei a dar por alguns meses aula numa escola onde eu peguei sexta e sétima série. Também muito interessante dar aula para esse público, já que eu sempre dei aula, assim, na maior parte do tempo, dos anos que eu dei aula. Desde 2003 que eu dei aula de Química, foi uma experiência muito boa e sempre dei aula para o ensino médio e para o EJA. Então já dei aula também para jovens e adultos. Estou compartilhando aqui, gente, só para ficar mais fácil o pessoal ver que já iniciamos, tá bom? Boa noite para quem está chegando. Dá um oizinho aí, uma boa noite para eu ver o nome, assim eu falo também aqui, tá bom? Bom, pessoal, vai ser mais fácil começar, tá? Se por um acaso tiver alguma pergunta e alguém quiser colocar, eu estou na live, então olhando também enquanto eu vou aqui falando. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje a cidade de Guarulhos, né, é responsável pela educação infantil e a gente sabe que as cidades são responsáveis. Diferente, né, do ensino fundamental, né, 2, praticamente a maioria do governo do estado cuida do 2 e do ensino médio, né? Então a responsabilidade mesmo dos municípios fica para o ensino fundamental até o quinto ano. Então nós temos hoje uma responsabilidade que os municípios atraem para si e onde eles foram até algum tempo obrigados a atuarem em todas as escolas. Ainda tem algumas escolas do estado, e são poucas, que são estaduais e que têm o ensino fundamental. Mas, enfim, a responsabilidade dos municípios é muito grande. E aí a gente tem aí hoje uma situação que está sendo bem polêmica na cidade de Guarulhos, que é a terceirização, né? A gente tem aí uma situação onde já existe uma coparticipação, né, das entidades sociais, tipo ONGs, para ser feito convênios com a prefeitura. A gente não tem a terceirização, que é diferente, onde a gente tem a conveniada, que atende, né, de acordo com as exigências da prefeitura, como se fosse, né, uma escola que seja, não é administrada pela prefeitura, é administrada por essa ONG, mas tem que seguir todo o rigor da lei para a educação e para atender os alunos, tanto desde creche até o ensino fundamental. Então a gente tem essa situação hoje na cidade de Guarulhos e estava tendo aí toda uma situação que eu de verdade pedi informação para algumas pessoas, a gente viu que tem a possibilidade. Boa noite para o Maurício, bem-vindo! A gente tem aí uma situação onde a educação infantil pode ser, ou a educação municipal, né, poderia ser terceirizado, e estava sendo bem criticado por algumas personalidades e políticos da cidade, e o governo tinha, parece que liberado aí alguma portaria para que fosse aberta essa possibilidade.
Ai, é verdade! Feliz Dia dos Professores para nós, verdade. Eu ia começar a falar, acabei esquecendo. Para todos nós. Maurício, hoje é um dia importante e até marquei hoje, especialmente pelo Dia dos Professores, né? Bom, porque a educação infantil, né? Boa noite, Udineia, tudo bem? Bem-vinda! E a educação infantil é a base de tudo. Mesmo aquelas crianças que estão desde a creche, né, até a base que vai até os 12 anos, que é a idade de formação de uma criança, é uma responsabilidade muito grande. Então imagina que não é só responsabilidade do Estado, né, porque a educação, conforme a Constituição, é dever do Estado. Então a gente tem, claro, que ter essa situação, cobrar, né, a gestão municipal para que ela se responsabilize e faça o melhor, né, pela nossa cidade, pelos nossos alunos. Então, no caso, aí, como eu estava falando, a gente tem hoje as conveniadas que atendem também, além das escolas próprias da prefeitura. A gente sabe que as exigências são as mesmas. Obrigada, Jô. Obrigada pelo Feliz Dia dos Professores, estava até falando agora. Né? Eu fiz especialmente hoje para a gente falar de educação no Dia dos Professores. E aí a gente tem essa situação das conveniadas atenderem parte dessa responsabilidade da prefeitura. Hoje eu acredito que está em torno, no total, junto com as próprias, 140 escolas. Pelo menos era essa a informação que eu tinha quando eu trabalhei. Boa noite, Silva. Boa noite, Alemão. A gente tinha essa informação quando eu estava como assessora na Secretaria da Educação e estava girando em torno de 140 escolas da prefeitura, juntando as conveniadas. Então, assim, a gente já tem uma situação que é realmente diferente, né? Porque dentro de uma escola, mesmo conveniada, você não tem o professor concursado, que tem todo aquele preparo que a prefeitura exige para a educação e para que esteja dentro daquelas exigências que se busca para que se dê aula nas escolas da prefeitura. Então, como a gente pode ter a segurança de que essas conveniadas estejam atendendo? Tendo supervisão. Então, hoje há supervisores na Prefeitura de Guarulhos, que são da Secretaria da Educação, e faz esse papel de ir até as conveniadas, ir até as escolas próprias em geral. Então, para que se mantenha tudo dentro da legislação e cumprindo aí, né, os requisitos básicos exigidos para que se tenha aí a educação de acordo com o que é a lei. Então, a gente tem essa situação. Então, a terceirização seria totalmente diferente. A terceirização é jogar totalmente a responsabilidade para uma outra empresa, onde a gente teria que ter aí todo o pessoal mesmo, que não seria, poderia até ter, se for feito uma legislação específica, dá para ter um regulamento, só que você não tem a mesma qualidade, você não tem a mesma situação onde o profissional, ele trabalha de acordo com uma legislação. Se é o professor concursado, você tem muito mais segurança, de estabilidade, a parte do plano de carreira, tudo dentro da prefeitura. Nem as conveniadas e nem as terceirizadas têm isso. Hoje a gente sabe que é um problema, a gente ter uma terceirização vai muito além, porque a terceirização, em muitos sentidos, aí, depois da nova legislação que entrou trabalhista, a gente sabe que tem várias brechas que deixa o trabalhador numa situação bem difícil, né, sem tanto respaldo assim da legislação. Porque se a quem contrata a empresa, né, é o que terceiriza, a terceirizada, se ela não pagar, um dia a pessoa, vocês sabem, tem que entrar com o processo, e se a terceirizada não pagar, ela tem que recorrer para quem contratou essa empresa terceirizada. Então, tudo isso dificulta. E a educação na mão de terceiros é muito sério, é preocupante. Então, a gente precisa saber se vai haver uma real fiscalização, um real acompanhamento para que se dê essa segurança para as nossas crianças e os nossos profissionais, porque não é só a criança que é a nossa preocupação, também é o profissional. O profissional precisa ser valorizado, né? O professor hoje já tem uma dificuldade muito grande de ser valorizado. Então imagina
estando numa empresa como terceirizado, muitas vezes nem regulamentado, às vezes é contratado como temporário, às vezes é contratado de uma forma que seja até, nem tem como dizer para vocês, porque eu mesma já passei numa escola onde você entra, espera até ser registrado, e uma escola particular, você acaba até desistindo, porque você ganha menos ainda do que no próprio governo, né, no estado, como eu dava aula. Então, tem várias situações que preocupam. Então, tanto as conveniadas, mas que já é feito pelo menos uma licitação, né, feito todo um acompanhamento para que essas escolas sejam aprovadas, a terceirização, como que vai ser feita? Né? É feito por licitação também, é feito por contrato emergencial. Os contratos emergenciais são os mais preocupantes, porque você contrata, a primeira que se inscreve, coloca e aí recebe aquela verba, aquela quantidade e ela vai atender. Para mim, é a mesma situação de quando a gente faz, vamos dizer assim, quase a mesma coisa com a conveniada, mas ainda se tem esse respaldo há anos com as conveniadas. Já tem um histórico e para isso já existe uma legislação. A terceirização, ainda mais se for de tudo, é preocupante demais. Bom, enfim, espero que isso não aconteça na nossa cidade, que a gente ainda tenha aí os professores e as escolas próprias mantidas e não terceirizadas, né? Isso me deixa um pouco mais na esperança de que esse governo ainda pode, sim, fazer muita coisa que estava no plano de governo. Por mais que esteja difícil, por mais que tenha sempre aquela explicação da verba que era bem menor, né, para se poder fazer, mas a educação sempre tem verba. Vem do governo federal, vem de outros locais e até, né, tinha aí no começo, quando foi instituída para a educação infantil, toda uma arrecadação, isso quando logo instituiu a lei, né? Era tirado até 25% só de impostos iam para essa parte para poder investir. O início foi assim. Então, hoje a gente depende também de outras verbas, mas é uma área que tem uma verba maior, igual a saúde. São áreas que são realmente bancadas principalmente pelo governo federal. Bom, vamos lá, para não esticar. Quem tiver pergunta, mande pergunta para que eu possa ir falando e comentando com vocês. Tá? E se alguém quiser entrar também, fazer junto, me avise. Bom, uma das coisas que eu ia falar era a educação de tempo integral. Olha, só para avisar, a gente vai fazer no máximo 1 hora, tá, de live. Para não ficar muito chato, porque senão depois ninguém nem vê, tá bom? A gente tem a escola de tempo integral e tem a escola, a proposta de educação integral, né? Porque é diferente. Tempo integral é quando a criança fica lá o dia inteiro na escola, ela passa por atividades, tudo, mas mais para ocupar o tempo do que para fazer uma educação integral, que é na base mesmo do conhecimento. Então seria para ter aí pessoas sendo preparadas na base, com a integração junto com outras áreas, né? Fazendo a interdisciplinaridade, onde a gente conversa com todas as áreas. Então, a base, as crianças são preparadas, né, de uma forma integral na sociedade. Então, tem aí, né, uma situação que a gente precisa estar atento e que falta muito para, em geral, e aí não é só da prefeitura, isso é a nível de governo, estado, federal, que se tenha, né, uma escola que possa fazer tudo seja integral entre outras disciplinas, entre a sociedade, entre a comunidade. Então, quando a gente fala em tempo integral, eu vou até pegar aqui uma parte para vocês, que hoje recebi até um documento muito interessante da BNCC, e eu vou falar um pouquinho para vocês. Espera só um pouquinho, que ele resolveu travar aqui. Então, e aí a gente tem a ideia de que se a gente tiver a criança, desde nova, que seja preparada como um cidadão, né, completo, para ser um aluno crítico, um cidadão crítico depois, ele precisa ter uma base de uma educação um pouco mais
encorpada, vamos dizer assim, de informação, mas não é bombardear de conteúdo, não é isso, porque tem muitas escolas que trabalham como conteudistas, onde só tem matéria, a criança fica estressada, cansada, só de conteúdo, e não é essa a ideia é que ela possa fazer a integração com tudo, com o mundo que ela vive, com uma realidade. Essa é a diferença do integral com o tempo integral da educação. Então, aqui... Ai, fechou. Peraí, deixa eu abrir de novo. Então, gente, a gente tem a educação integral, que às vezes é necessário, e aí a gente pode até falar que muitas mães passam por dificuldades, principalmente porque precisam trabalhar, às vezes é divorciada, às vezes não tem quem deixe filho, pai trabalha, ou às vezes não é casada. Então, a escola de tempo integral também é necessária, principalmente nessas condições. E a gente sabe que muitas crianças estão sem a creche de tempo integral, sem a escola de tempo integral na nossa cidade. Era uma situação que estava aí posta por esse governo para que ele conseguisse atender, né, e tirar todas as crianças da fila. Mas a gente sabe que houve aí toda uma mudança, depois de trocas de secretários, já estamos no 4º secretário de educação. Então, sem uma estabilidade, fica difícil da gente ter aí um resultado mais eficaz para que a gente combata os problemas. Então, se a gente quer uma educação realmente que chegue na sociedade, na população, precisa ouvir primeiro os pais, precisa abrir para os professores, para os servidores, precisa ouvir a todos, né? Então não é só fazer educação, colocar lá na escola e a diretora que se vire, o coordenador que se vire, não. O professor, ele precisa de um preparo, precisa de um trabalho feito, né, integral. Desculpa. A Jodiné está colocando aqui uma observação, vou ler com vocês, tá bom? Terceirizar a educação não seria tirar do Estado e do município a responsabilidade direta de garantir educação para todos, porque se não der certo, a culpa vai ser sempre da terceirizada, não do Estado e do município. Então, se eu entendi bem, Jodiné, terceirizar a educação é jogar a responsabilidade para outros, sendo que é uma responsabilidade do Estado, é isso mesmo. Então, não é o adequado, já que é, de acordo com a nossa Constituição Federal, a obrigação é dever do Estado garantir 3 pontos principais: educação, segurança e saúde. Então, a educação não pode ser terceirizada, a ideia não é terceirizar. Mas há essa situação já das conveniadas que, na verdade, não é o que eu mais gosto, eu de verdade não me agrada, mas eu espero que a prefeitura possa fazer um trabalho real de fiscalização. Eu entendo, tem muitas conveniadas, se bobear, né? Posso ter críticas, que eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada com o que funciona. Mas a gente não pode pôr tudo para fora do Estado. Dizer Estado, o que eu quero dizer é governo municipal, estadual, né? No caso, que são os responsáveis pela nossa educação básica. Então, quando a gente tem aí a educação, que fala de educação integral, e aí é do indivíduo, né, fazendo essa integração completa, a gente vai ter aqui uma definição que eu quero pôr para vocês, que é interessante, tá? Mas é mais fácil eu ler pelo documento para vocês terem a informação de fonte segura, né? Para isso que a gente tem os técnicos, as pessoas que estudam, né? Então, é importante vocês terem... Então, a educação integral. Concepção de educação que prevê a promoção do desenvolvimento de crianças e jovens nas dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural. Então, quando a gente falava, principalmente da Escola 360 pelo governo no início, era essa educação integral, onde a gente conseguia fazer o indivíduo, né, o cidadão, ser completo, desde a sua base até adulto. Então, é fazer essa integração, onde ele possa ser completo em todas essas áreas. Como que se faz isso? É feito fazendo a integração com a comunidade, com o meio ambiente, né, com toda o que você tem ao seu redor. Então, é muito mais, vai além de só pensar naquilo que é
a educação de conteúdo, de disciplina, saber escrever, saber ler, não é só isso. Ele precisa aprender o todo, a convivência com outras pessoas, que é isso que as escolas ensinam, né, desde a educação infantil, que é fazer essa integração, né, social. Então, a educação, né, também das dimensões intelectual, que aí é o conhecimento, né, que a gente precisa ter de conteúdo, de teorias, né, física, que é do corpo, onde vai conhecer também o corpo, né, vai conhecer a parte emocional, tem que ter esse lado, né, que é o social e o cultural, onde estão as artes, as diversões, o lazer. Então, é muito sim interessante, Jodine, a gente falar disso, porque muitas pessoas acham que a escola é jogar o filho lá e aprende. Ah, cadê a matéria? Às vezes a criança está passando até por uma integração completa e tem a saúde também. Tem que ter educação com a saúde, junto, integrar, porque assim também consegue-se ter uma saúde melhor. Porque a educação é a base de tudo, né, gente? Então imagina que esse ser humano integral, ele começa desde criança. Bom, vamos lá. Na terceirização também tem algumas atividades que seria, voltando um pouquinho, né? Atividade fim, que é a educação, o professor ser terceirizado, isso sou completamente contra. Tem a atividade meio, que aí já muitas escolas já adotaram, como do estado mesmo, onde merenda, serviço de segurança, portaria, tudo é terceirizado, tá? Hoje o município não, né? Eu vejo que pelo menos as próprias aí tem todo ainda um aparato da prefeitura. E aí tem, né, onde visa, eu falo, principalmente, a terceirização não traz a qualidade que nós buscamos para a educação das nossas crianças, que é a base, onde a gente tem o maior problema, onde os alunos estão chegando lá no ensino médio ou na universidade com um déficit muito grande de educação, passa-se muito, mas muitas coisas não levam, o saber é limitado e infelizmente a gente precisa ter o ser humano preparado na base para conseguir ser mais crítico, participar da sociedade, ser um cidadão completo. Bom, aí a gente tem aí na legislação de Guarulhos alguns artigos que fala até da educação especial, que é necessário, a gente é responsável de 0 a 6 anos, tá? Onde tem que dar base, tudo, tem que ter o cuidado. A gente tem a educação também, a integração escola, família, comunidade, que é a ideia também da Escola 360, mas que já está no nosso artigo 202 da Lei Orgânica Municipal, né, que fala que quem decide essa integração e quem precisa trabalhar isso é o conselho da escola, então cada escola tem que trabalhar isso. Os CELs têm uma ideia maravilhosa para ser trabalhado, de tudo ali. Então eu imagino como dá para fazer muitas coisas e eu espero que eu já vi muitas ações que a gente sabe que poderia ser ainda mais se a gente tivesse mais profissionais. A gente sabe que a máquina está muito inchada e para contratar mais profissionais é difícil, porque piscinas mesmo é um grande problema, onde a gente precisa ter os profissionais preparados para qualquer eventualidade de riscos, né? Então tem que ter um profissional ali não só de educação física, como de segurança, de salva-vidas. Então tem muitas situações que a gente sabe que é um problema e a gente precisa o quê? Acabar com os problemas de falta de arrecadação, porque infelizmente nós temos que ter arrecadação no município para poder trazer dinheiro para as escolas públicas, para as instituições públicas, mas que seja usado o dinheiro de uma forma realmente correta, né? Não se tenha corrupção, não se tenha privilégio para políticos, e isso tudo precisa acabar, isso tudo a gente precisa lutar para melhorar e acabar. Então, aí a gente tem também o artigo 209 que fala: o município deve garantir a participação. Essa é um artigo muito importante, gente. Vejam, né? A participação de uma equipe técnica multidisciplinar para prestar serviços vinculados ao ensino, visando a consecução dos objetivos básicos, a prestar, né, os serviços básicos das instituições educacionais nos níveis de educação básica, especial, jovens e adultos, profissionalizante. E essa equipe multidisciplinar, ela é composta por psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicopedagogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Só que eles são lotados na Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, perdão.
E a Secretaria de Educação só não consegue resolver tudo. A ideia é qual? É que a gente tenha aí um projeto de lei que tenha em todas as escolas, ou pelo menos uma equipe maior que consiga ir para as escolas, como uma equipe multidisciplinar, que passe toda semana nas escolas e não que a escola tenha que ir até lá. Então, eu sei que algumas pessoas, eu conheci alguns servidores que iam até as escolas, mas não é um trabalho que consegue atender todas as escolas. E é em pouco, assim, é pouco que se vai. A ideia é que a gente tenha um trabalho muito mais efetivo. A gente sabe que a base hoje da educação está no ser humano também equilibrado, e ele estando equilibrado emocionalmente, né, psicologicamente, ele consegue desempenhar melhor, né, o seu aprendizado, consegue se desenvolver mais. Então, a gente precisa ter mais. Só que como gerar mais se a gente não tem verba, né? E vão me perguntar, mas Sheila, vai gastar mais, vai contratar mais gente? Poxa, eu sei que a população aumentou muito, de 40 anos para cá. Quando eu era criança, tinha dentista, tinha psicólogo em escola, tinha outras profissões. E por que não tem fonoaudiólogo e dentista, se eu não me engano, na Escola Municipal de São Paulo, que eu estudei em São Paulo? Então a gente tinha isso. Por que não tem hoje? Porque a gente tem um número enorme de escolas e a gente não consegue ter aí toda a verba para se pagar isso. Mas se tem para pagar um monte de regalias a políticos, não tem? Então por que não trocar? Por que não tirar as regalias, que são absurdas, que nem o professor ganha bem igual ganham os políticos, que deveria ser ao contrário, né? Mas infelizmente aí a gente tem essa situação. A gente sabe que para governar precisa também ter uma condição, mas não precisava deixar o professor também morrer com tão pouco salário, com tão baixo salário. Então, a gente não pensar só no cidadão preparado, mas no professor também estimulado, valorizado e bem preparado. Então, aí a gente tendo aí essa educação mais completa e com apoio dessas equipes multidisciplinares, ajudaria e muito a gente ter aí uma educação melhor. Então, a gente tem essa situação que eu queria colocar aqui para vocês e queria provocá-los também. Eu gostaria muito de saber o que vocês acham se a gente também falasse da alfabetização, vamos chamar assim, porque assim vocês entendem que é desde a base. Não é de adulto, não é só lá na faculdade, não é só no curso técnico ou no curso de estudo do tecnólogo. Ou no curso técnico, que eu digo, profissionalizante ou tecnólogo. É preciso também a gente ter a alfabetização política e científica do cidadão. A alfabetização científica já é falado. A criança precisa entender as falas da área, da ciência, para que ela possa se desenvolver, porque nós quase não temos aí, hoje, uma dedicação mesmo dos governos, e aí a nível federal mesmo eu falo, para a parte de cientistas. Cientista em nível de tecnologia, em nível de ciências como a área de farmácia, química, física, biologia. Essas áreas de ciências da natureza são, na verdade, áreas esquecidas pelo nosso país. Elas quase não têm apoio e o que se tem é muito baixo, tá? Então, são poucas as escolas e na maioria das vezes as que realmente dão uma valorização para essas áreas são as escolas particulares. E por que não o nosso cidadão, a nossa criança não começar a conhecer a ciência e a política desde criança? Eu não estou falando daquelas matérias chatas de OSPB, de educação moral e cívica que tinha na época dos governos aí da ditadura militar, porque eu falo que é da ditadura, porque era a época até os anos 80 e pouco, Então, eu que iniciei, eu já estava nos anos 80, quando eu tive minhas aulas de OSPB, educação moral e cívica, já tinha mudado. Já era um governo de indicação indireta, de eleições indiretas, mas já não era mais ditadura. Mesmo assim, ainda se perpetuou. Tinha, assim, uma coisa mais patriota, uma coisa mais conservadora, mas era muito
tradicional e as pessoas não querem, as crianças não querem mais aprender dessa forma. Então, essa provocação eu faço para que a gente pense como a gente muda essa realidade de trazer, né, para a educação infantil ou educação do ensino fundamental os conhecimentos da Constituição, por exemplo. Poxa, se todos os cidadãos soubessem da Constituição, soubessem dos seus direitos e deveres, porque não é só direito, gente, nós temos muitos deveres, a gente teria cidadãos mais críticos, mais orientados até e preparados. Eu fiz agora, estava estudando na ETEC, né, fiz a parte do Serviços Jurídicos, que é um curso técnico que tem na ETEC. Aprendi muito, porque eu nunca tinha pego para estudar a Constituição ali, total, de pegar, como eles chamam o livro lá dos advogados, o vade-mecum, e esmiuçar as leis, entender. Eu tinha trabalhado já em advocacia, mas era jovem e não me interessava. Hoje, depois de mais velha, vim a me interessar, tenho muita vontade de me aprofundar na área do direito, mas eu falo para vocês, a Constituição é o básico, que nortearia a nossa vida de um cidadão mais preparado e mais completo. Só que isso tem que ser da base. Então, nem que seja com, sabe, aulas lúdicas, aulas de direito, igual. Nós temos na Prefeitura de Guarulhos, nós temos a escola, né, para escola de trânsito. Como que ela é aplicada, né? A gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Então, já é uma coisa que dá para se aprender. E por que não pensar nas outras alfabetizações, que seria essa científica e a política. A política não é para fazer política, não é para crianças sair. Mas por que não até? Igual, eu com 11 anos quis montar um grêmio na escola, quis fazer a chapa de grêmio. Tinha 11 anos, gente. Só que assim, ninguém me preparou para depois eu continuar nisso. Vim hoje falar de política, vim hoje lutar por coisas que eu nem mais tinha vontade, porque não acreditava mais. Mas de repente eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, como que a gente prepara o cidadão para que ele também tenha essa vontade, mas desde cedo? Aí se ele quiser ir para outra área, se ele quiser ir para exatas, ele vai, mas ele tem que ter a base, que é o mínimo, que é conhecer seus direitos e deveres de acordo com a nossa Constituição Federal. Então, gente, tem muita coisa, tem direito do consumidor, tem coisas que a gente poderia todo mundo saber. Não é só a criança, os adultos também. Nós não aprendemos isso. A gente vai aprender só se for atrás para estudar. Por isso que nós ficamos muitas vezes sem lutar pelos nossos direitos. Então, como que a gente luta pelos nossos direitos se nós não temos uma base de preparo? Então, provoco aqui vocês, quem puder compartilhar essa live, me ajuda, até para a gente poder ter mais perguntas. Eu acho que depois pode ser até que surja mais, vou compartilhar, né? Eu não compartilhei muito a minha live e eu espero que a gente possa dialogar mais. Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, pode colocar e eu vou respondendo depois também. Mas era isso hoje que eu queria falar. Já estamos 9h38, como nós não temos, né, perguntas, eu acho que eu vou encerrar, tá bom? Então eu queria mais falar com vocês um pouquinho sobre isso e na próxima terça eu vou em breve colocar um outro novo assunto, mas ainda vou avaliar bem para que eu possa anunciar e falar para vocês. Aí vocês acompanhem aí nas mídias sociais, tá bom? Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigada a todos que participaram.